dia novamente para vocês. Bom dia, Buriti dos Lopes. Bom dia, Curral Novo do Piauí. Bom dia, professora Danusa. Estamos aí com você também assistindo. Muito bom, tá? Bom dia, professora Fátima também acompanhando. Bom dia, turma de Francisco Macedo. Bom dia, Manuel Emílio. Bom dia aí, Porto do Piauí. Bom dia, Prata. Bom dia, São Julião. E olha assim, né? Nossa, esse bom dia de Manuel Emílio aí, enorme. Bom dia. É isso aí, bom dia, né? E, pessoal, agora é o seguinte, né? Vamos utilizar mais esse chat aí, né? Vamos utilizar mais esse chat. Eu pergunto para vocês assim, até agora... bom dia, Walter José, que tava com... muito bom, né? Muito bom estar com vocês aí. Olha aí, queridos professores, coloca o nome de vocês aí também, para a gente dar um alô. Coloca o nome dos alunos, né? Eu vou dar uma dica, né? Vou dar uma dica para vocês aí, professores, né? Vocês pegam assim acho que no chat aí funciona Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que funciona, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Estou perguntando aqui do técnico aqui. Aí vocês fazem assim, né? Salva um arquivozinho aí no computador. Vocês salvam aí no computador uma relação de todos os alunos, né? Tá, Walteres? Aí você coloca lá o nome de todos os alunos, que quando a gente pedir para vocês colocarem o nome dos alunos, aí vocês já tem, só pega lá a relação dos alunos e coloca aí que a gente saber quem são os alunos. E eu gosto muito de direcionar um pouquinho a nossa conversa para os alunos. E vamos continuar falando aí, né, desse sistema tributário, sua estrutura. Só que assim, nós já temos uma passada geral, não é isso? Agora vamos conversar o seguinte com vocês, né? A questão tributária não é uma questão nova, porque nós já temos história aí lá do período antigo dos egípcios, há mais de 10 mil anos atrás, mais de 10 mil, antes de Cristo, né? Já havia aí algumas referências, né? De cobrança de tributos em casos de transferência de bens herdados, né? Aí tinha lá, o proprietário morria, e aí passar para os herdeiros era cobrado aí um tributo. Esse tributo até hoje ele ainda existe, tá, pessoal? Né? Esse tributo aqui, ó, transmissão de causas-mortes, ele ainda existe até hoje, tá? Desde lá, naquele tempo. E aí, pessoal, os tributos sempre foram, né, utilizados como instrumento para manutenção do Estado. Até porque assim, pessoal, imagine só, o Estado sempre teve, a partir do momento em que a sociedade entrou nesse acordo, né, a sociedade entrou nesse acordo de constituir o Estado. Pessoal, seguinte, eu não estou entrando no mérito se essa formação do Estado ela foi espontânea, se não foi espontânea, como é que aconteceu isso? Não é o nosso foco aqui. Mas aí assim, formou-se o Estado. E aí, na formação do Estado, obrigado, Walteres, muito obrigado aí por ter colocado o nome dos alunos. Na formação do Estado, formou o Estado. Mas assim, desde lá dos tempos antigos, nós sabemos que o soldado, mais antigo, né, o soldado precisa comer. O soldado precisava naquele tempo, né, de flecha, arco, e nem todo soldado sabia fazer arco e flecha, então o Estado precisava, ou no mínimo se soubesse fazer o arco, sua flecha, ele precisava também do material. Então, o Estado precisava de recursos para comprar os materiais para produzir a arma e sustentar também os soldados. Mas assim, pessoal, é importante, né? Nós falamos já com vocês a questão do direito financeiro, né? Nós falamos do direito financeiro com vocês, que era a parte que cuidava direito financeiro, que cuidava de todas as partes financeiras do Estado, da atividade financeira, inclusive a parte tributária. Mas assim, de um tempo para cá,
O direito tributário ganhou autonomia e se separou do direito financeiro. Então, antes o direito tributário não tinha autonomia, mas ele ganhou autonomia se tornando um direito autônomo do direito tributário. Então você separou essa parte. O professor Marco Aurélio Greco, né? Eu vou ler o trecho todo, não vou só resumir para vocês, né? Aqui, né? Ele coloca aqui o direito tributário. Ele tem data de nascimento, né? É o único ramo do direito que a gente pode dizer que tem data de nascimento. E essa data de nascimento, ela ocorreu com a publicação do Código Tributário Alemão em 1919. Essa é a referência de data de nascimento do direito tributário. Veja só, pessoal, acontece assim, né? Anteriormente era tudo, né, a parte tributária acontecia, mas estava tudo lá do direito financeiro. Mas com essa publicação do Código de Direito Tributário, passou-se até agora a ter o direito tributário. E é aí que surge a autonomia, né? Nós sabemos que a questão tributária, pessoal, ela vem lá. Nós não colocamos lá desde o tempo dos egípcios, 10.000 antes de Cristo, lá que já tinha essa parte tributária, vinha acontecendo? Vinha, né? Mas, no entanto, o nosso marco histórico do Código Tributário está na publicação do Código de Tributário alemão, de 1919. Pessoal, eu fiz referência para vocês, né, como data de nascimento, somente o ano, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar aí, né? Bota na internet aí, né? Data de publicação do Código Tributário Alemão de 1919. Eles vão te dar dia e mês, né? Mas aqui, só para a gente ter ideia, nós não vamos entrar na história do direito, nós vamos começar do direito tributário, então vamos avançar um pouquinho mais. Para nós aqui no Brasil, o direito tributário, embora ele já existisse, né, desde o tempo do Império, estão lembrados lá da Inconfidência Mineira, derrama, tudo era a Inconfidência Mineira, a derrama, aquelas questões lá que vocês estudam história, tá? Já estava, as questões tributárias já estavam acontecendo. Mas para nós, né, como assim, referencial, nós temos aqui a década de 60 e principalmente com a Emenda Constitucional 18 de 1965. Professor, mas a nossa Constituição é de 1988. Ô menino, eu estou falando aqui um pouco de história. E um pouco de história nós temos que dizer que tinha uma Constituição e que ela teve uma emenda constitucional lá em 1965. E logo após a emenda constitucional, nós tivemos a edição do nosso Código Tributário Nacional, Lei 5.172. Professor, esse Código Tributário não está... Veja só, ele é publicado em 1966, mas de lá para cá, quando entrou o ordenamento, a nova Constituição, tem parte dele que veio, tem parte que não, que é a questão do que a gente chama de a recepção, né? A nossa Constituição recepcionou o Código Tributário. Veja só, essa lei do Código Tributário, originalmente era uma lei ordinária. A nossa Constituição Federal de 88, né? Aqui, ó. A nossa Constituição Federal de 88, ela diz que para tratar dessa questão do Código Tributário deveria ser uma lei complementar. E veja que a Lei 5.172,
é uma lei ordinária, mas a nossa Constituição recepcionou como status de lei complementar, tá? Até porque, veja só, pessoal, o que acontece? Imagina só, né? Nós tínhamos uma legislação chamada Lei, o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, e aí em 88, que já vinha regulando toda a parte tributária no Brasil. Imagina só, em 88, foi promulgada a nossa Constituição, e aí, o que acontece? Se não houvesse esse fenômeno que é no meio jurídico, que é da recepção, ou seja, a Constituição receber tudo que está na legislação tributária, e nas outras também, tudo que está já posto como legislação e que não está contra a Constituição, o novo ordenamento jurídico do país, seria o caos, né? Imagina só, em 88, promulgada a Constituição, se ela extinguisse todas as leis anteriores, nós não teríamos Código Comercial, não teríamos Código Tributário, nós não teríamos CLT. Só para citar para vocês, né, a atividade comercial não teria mais regulamentação, a questão tributária não teria, a questão trabalhista não teria, a questão penal também não teria, muitas outras coisas não teria, né? Então, esse fenômeno da recepção foi fundamental para garantir a continuidade da atividade desse ramo do direito. E para nós no Brasil, pessoal, com a publicação do Código Tributário, com a publicação do Código Tributário lá em 1966, é que dá o nosso marco de separação do direito tributário do direito financeiro. Até então, havia um misto, né? Havia um misto aqui do direito tributário e do direito financeiro no Brasil. Vou contar para vocês, né? Para poder dar uma aula de direito tributário até essa publicação aqui do Código Tributário, ou tinha que pegar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque para você estudar um tributo, você tinha que estudar também onde é que o governo... Ah, pera lá, né? Aí, onde é que ele ia gastar esse dinheiro? Complicado, né? Aí esse outro autor, o professor, né, Luciano Amaro, ele coloca aí, faz uma colocação a respeito da separação do direito tributário em relação ao direito financeiro, né? Veja só, pessoal, aqui é meio ipsilitris mesmo, né? O direito, porque é uma colocação específica de um autor, a gente não pode fugir muito daquilo que ele diz. O direito financeiro, como sistema normatizador da atividade financeira do Estado, abarca por compreensão prestações públicas exigidas pelo Estado, abrigadas no conceito de tributo. Então, veja só, prestação pecuniária está dentro do conceito de tributo. Mas só que assim, o direito financeiro tem por objetivo o orçamento público das receitas públicas, que inclui, nesse caso, a receita tributária, lá no direito financeiro, né? E as despesas, e o gasto, e a dívida pública. Veja só, com o desenvolvimento do direito, principalmente em relação aos tributos, ganhou-se foro autonomia no conjunto de princípios e regras que disciplinam essa parte da atividade financeira. Então, aqui, agora, nós estamos vendo assim que o direito tributário, as questões relativas ao tributo, ganhou foro de autonomia, princípios, regras que disciplinam essa atividade financeira. E assim, nós passamos a falar do direito tributário como um ramo da ciência jurídica autônoma em relação ao direito financeiro. Então aí,
o marco da autonomia do direito financeiro, do direito tributário. Agora vamos conversar um pouquinho mais o seguinte. Nós falamos lá no início com vocês, nós falamos lá no início da aula, que a sociedade fez seu pacto, constituiu o Estado, e que o Estado, para poder manter suas atividades, realizar as necessidades públicas, ele precisava também de recursos. Mas assim, de onde é que está vindo isso? Então agora nós precisamos entender que, para que o Estado alcance e consiga realizar, cumprir com as necessidades públicas, ou seja, a consecução do bem comum, para que ele possa, né, alcançar o bem comum, o Estado necessita de receita. Só que assim, essas receitas do Estado, nós podemos ter dois tipos de receitas, tá? Uma receita que nós chamamos de receita originária, e essa receita originária, ela decorre da atividade estatal empresarial, que ele quando tem uma estatal, por exemplo, uma Petrobras, que o Estado recebe dividendos. Aí tinha outras também, né? Outras estatais, Eletrobras e tal, e muitas estatais. E também o Estado tem imóveis, tem prédios, né? E também o Estado presta serviços, né? Saúde, educação, prestam serviços, e muitos outros serviços também, né? Um monte de serviço cartorial, essas coisas, um monte de serviço o Estado também presta, tá? E aí, assim, quando o Estado ele é o executor ou o proprietário, o executor do serviço ou o proprietário dos bens, ele recebe receitas de aluguel ou ações que ele vende, venda de produtos ou serviços, entre outros, né? E aqui, pessoal, não é uma forma compulsória. Aqui é uma forma negocial. Como é que é isso, professor? Veja só. Vamos supor que o Estado... Aí Estado pode ser a Prefeitura, pode ser o Estado do Piauí, pode ser a União. Vamos supor que o Estado tenha um imóvel bem no centro da cidade, aí próximo do mercado. É onde fica aquele burburinho de gente todos os dias, movimento, tal. E aí, não vou entrar no mérito dos motivos, porque tal. Tem lá esse prédio. O Estado tem lá, seja da Prefeitura, do Estado do Piauí, ou seja da União. Está lá esse prédio lá. E vocês observam, aí você como empreendedor, vê assim, porra, esse prédio aqui é show para mim botar uma loja. Vou lá no Estado. Aí você vai lá no Estado e busca o quê? Chega lá, ô Estado, você não quer alugar aquele prédio para mim, não? É o Estado. Nós temos aí um processo, algumas regras, né? Seguir pela legislação, tal, mas dá para a gente fazer esse negócio. Tá? Tem lá umas regras legais, né? Licitação, aquelas coisas, tal. Um monte de coisa que não é relevante para nós aqui. E aí você aluga para montar a tua loja. E aí, aquele prédio que está gerando uma receita para o Estado, essa receita do pagamento do aluguel, que nós chamamos de receita originária, porque ela é originária de um bem próprio do Estado que alugou. Ô professor, mas esse aí eu entendi, mas o senhor falou... Tem serviços também, não tem? Tem. Quando você vai fazer, executar, por exemplo, uma ação judicial, não sei o quê, não tem lá um tal de custas cartoriais, não sei o quê, custas
judiciais e tal, que você paga uma taxa lá para o Estado, né, para realizar o serviço. Mas também o Estado tem outra fonte de renda, que nós chamamos de fonte derivada, que aqui o Estado ele entra com seu poder estatal, para pegar parte da renda da atividade empresarial. Quer dizer, não é ele que é dono do prédio. Agora é um terceiro. Não é ele que é o empresário, o supermercado, a loja. Mas ele pode chegar lá e dizer assim, né? O Estado com seu poder estatal, ele vai lá e chega assim, olha, desse aluguel aí, sobre essa renda tem imposto de renda, tantos por cento. Puf, tá lá. Aí cobra lá um percentual, né? Do aluguel. Aí vai lá no comércio. Comerciante, olha, para você vender essa mercadoria aí, eu quero um percentual aí. Mas não é bem assim, pessoal, não é se dizer assim que ele vai dizer, chega lá para o comerciante e dizer que é um percentual. Não, tá? Tem todo um procedimento legal, tá? Para o Estado chegar lá e dizer, ele não vai, o Estado não vai até o contribuinte dizer, não, me dá tantos por cento aí desse negócio que você está fazendo. Não, não é bem assim. É feita uma lei, tá? É feita uma lei que o Estado, com seu poder estatal, ele vai retirar parte do patrimônio ou da renda do contribuinte, aí vai ser denominado como contribuinte, as pessoas que têm renda ou patrimônio, com o objetivo de realizar o bem-estar coletivo. Né? E essa atividade, essa receita derivada, pessoal, é uma atividade que advém da atividade indireta do Estado. Não é o Estado que é o comerciante, não é o Estado que é o industrial aqui. Professor, mas a Petrobras não é indústria? Mas é uma indústria estatal, né? Mas nós temos outras indústrias, né? Nós temos outras indústrias que não são indústrias estatais, não é isso? Pergunto para você aí, Paloma, até aqui, como é que está aí o entendimento? Paloma, Marta, Nájila, como é que está o entendimento até aqui? Alteres, confirma aí com a turma aí, com o Paloma, com Marta, com Nájila, com Juliana, com Estevão, com o Cauã, com a Flávia, com o Cairo, com o Fábio, com o Felipe. Como é que está o entendimento até aqui? Assim, né? Alteres, imagina assim, né? Uma pergunta na prova, né? Para dizer se está certo ou se está errado, né? A receita derivada do Estado do Piauí decorre do aluguel do prédio que ele tem aqui no centro, na cidade de Prata do Piauí. Está certo ou está errado? Vamos lá de novo a pergunta, né? Olha aí, Alteres. A receita derivada do Estado para o Estado do Piauí decorre do aluguel do prédio que ele tem aqui no centro da cidade, ali próximo ao mercado. Essa afirmativa está certa ou está errada? Vamos lá. As outras turmas também podem responder, né? Embora eu perguntei aí para o Alteres se identificou direitinho, né? Mas as outras turmas podem responder também. Aí São Julião, né? Curral Novo, Buriti dos Lopes. E aí, tá certo ou tá errado? Era a resposta de todos. A turma do YouTube também, né, Sueli? Pode responder. O Hércules também pode responder.
Vamos lá? Bom, enquanto eu aguardo a resposta, nós vamos avançar um pouquinho mais aqui, tá? Mas quero a resposta aí, né? Entre as receitas derivadas, pessoal, a principal fonte que nós temos para arrecadação são os tributos. Agora nós estamos começando a especificar, agora que nós não vamos falar mais das derivadas, das originárias, receita derivada, né? Nós temos aqui, o principal delas é os tributos. Existem outras? Existem, né? Mas não é nosso caso aqui. A nossa principal fonte aqui, que nós temos aqui, e que precisamos dedicar mais o estudo, é a respeito dos tributos, né? Mas vocês já viram falar aí, né, das multas? Tem. Multa de infração de trânsito, multa de sei o quê, multa disso aqui, tem um monte, tem um catatal de multas aí, né? Mas para nós, aqui, nós vamos tratar das receitas tributárias, né, da receita derivada, somente da parte dos tributos. Mas durante também nós vamos ter algumas informações a respeito das receitas derivadas não tributárias, mas isso aí vai ter. Aqui assim, pessoal, agora é o seguinte, nós estamos aí vivenciando aí desde a década de 80, né, um processo de desestatização, ou seja, redução da atuação do poder público na economia. Entenda-se essa redução aqui do poder público na economia como sendo ali as privatizações. Eletrobras, e tal, e aí um monte de estatal sendo vendida, né? A Vale do Rio Doce e tal, e muitas outras aí. Nós temos também aí muitas outras também. Só que assim, à medida que ocorre a desestatização, ou seja, a venda das empresas públicas, essas empresas, ao passar para o setor privado, elas não vão render mais dividendos para o Estado. E aí, pessoal, se ela não está mais rendendo os dividendos, né, como é que fica o Estado? Ele precisa ter também, para atender a sua finalidade, né, que é proporcionar o bem comum, ele vai precisar avançar um pouco mais. Né, na carga tributária. Veja só. Ao fazer a privatização, a receita originária diminui. Agora vamos dizer que a gente passou a ser irrisória se a gente considerar o Estado como um todo, né? Mas é muita coisa que gera de receita ainda. E assim, pessoal, né? De outro lado, nós temos as necessidades públicas, que são os benefícios, né, que as pessoas recebem. E esses benefícios que temos lá, como saúde, educação, tudo mais, à medida que amplia alguma necessidade, algum benefício para a sociedade, ele vai ter reflexo lá no seu orçamento e, consequentemente, como está a cargo a cargo da atividade pública do governo, do Estado, ele vai ter que buscar essa receita. E a forma dele buscar essa receita existem duas, né? Uma delas é para poder financiar a atividade estatal, que aumenta alguns benefícios, tem que aumentar a carga tributária ou então reduzir alguma despesa. E esse é um dilema que diariamente convive o gestor público. Ele convive
o gestor público convive muito com essa circunstância. Não é isso? E assim, nós podemos agora dizer que a obrigação tributária, ela decorre de lei. E aqui no linguajar nós chamamos que é uma obrigação ex lege, que a obrigação tributária é diferente da situação negocial. Porque quando a gente falou de receita originária, você pode ou não querer alugar o prédio lá do governo, do Estado. Não é governo, é do Estado, né? Que o governo é uma parte temporária. Então essa obrigação, ela decorre de lei. Como ela decorre de lei, ela não é uma posição negociada. Então ela independe das partes, né? E passa a ser uma obrigação de natureza pública e seu cumprimento é obrigatório. Na prática, como é que funciona isso, pessoal? Existe lá uma lei que diz lá o seguinte. Depois a gente vai detalhar muito dessas questões. Existe lá uma lei que diz que se você tiver uma moto ou um carro, você vai ter que pagar o IPVA. Então, o que acontece é o seguinte, olha, lá na lei vai estar dizendo uma coisa assim, olha, se você tiver uma moto, for proprietário de uma moto, você vai ter que pagar IPVA. E aí acontece o seguinte, na prática, até agora você não comprou moto, você não tem moto, então você não tem que pagar esse tributo. Mas acontece o seguinte, na prática, o fato gerador da obrigação tributária nasce independente da vontade tua no ato em que você comprar a moto. E ele é inevitável, essa obrigação é inevitável, independe da tua vontade. Pergunta para o teu pai, comprei um carro, comprei uma moto. Lá vem o governo com tal do IPVA. É isso aí mesmo. Está na lei. Professor, mas se você está pensando que não pode, que não pagar IPVA, saiba que tem consequências. Mas professor, mas eu não... Se caso você queira que não pagar IPVA e que seja ilegal, você vai ter que entrar, né, com um projeto, aí, com os representantes, para entrar com um projeto de lei para não ter mais IPVA. Só depois disso é que não vai estar lá. Porque esse aqui, pessoal, naquele contrato social feito lá da sociedade, governo que formou o Estado, é que foi dado ao Estado o que a gente chama de poder de império. E esse poder de império nada mais é do que o Estado poder impor obrigação pecuniária à sociedade. Mas esse poder de tributar do Estado, ele é limitado. Ele é limitado. O Estado não pode também chegar e dizer, não, eu quero, não, pode não. Tá? Tem lá as regras que nós vamos estudar tudo direitinho, né? Então o Estado tem esse poder de império de impor uma obrigação para a sociedade, ou seja, cobrar o tributo. Do outro lado, nós temos o nosso cidadão ou contribuinte, que tem o dever de pagar o tributo. Para quê? Esse tributo ele tem a finalidade de financiar a atuação do Estado na consecução dos fins sociais
ou seja, para que o Estado ofereça educação, saúde, segurança e tudo mais lá, ele precisa tributar. E nesse sentido, a participação do Estado pessoal, é como se você estivesse fazendo um plano de saúde. Então, que você paga para quê? Lá, para o plano de saúde lhe ofertar o quê? O atendimento médico hospitalar. Só que aqui não decorre da tua vontade, né, de fazer o plano de saúde. Aqui decorre de lei que vai estar lá. Tá? Mas aí, o Estado com o poder de tributar, ele pode mudar, mas assim, nós temos alguns limites constitucionais que seguram um pouco, porque senão, se não tivesse esses limites, poderia ser a situação de o Estado querer tomar o seu bem. Não, então não pode tomar. Então o tributo não pode ter fins de confisco. Tá? Avançando um pouquinho mais. Nós podemos, então, a partir desse negócio, da questão de o Estado cobrar o tributo do cidadão e o cidadão pagar o tributo para que o Estado cumpra a sua função, e aí nós podemos dizer que pagar o tributo é um dever de todo cidadão, desde os mais simples até os mais endinheirados, para que ele possa usufruir de uma gama de direitos fundamentais previsto lá no Estado. Está lá na nossa Constituição, né? Uma gama de direitos que o Estado tem como dever de fazer. E o cidadão tem o direito de usufruir, de ter como é que chama? O tratamento lá pelo SUS e tudo mais. E para isso, pessoal, que a gente chama desse pagar esse tributo, que é o preço pela liberdade e ter esses atendimentos. Aqui eu coloquei o José Cassada Novaes, outro estudioso, né? Que ele coloca que a ideia de pagar o tributo, né, como o dever do cidadão, e o imposto, para esse José Cassada, coloca que o imposto não pode ser encarado como um mero poder do Estado, nem tampouco como um mero sacrifício do cidadão. Entendi não, professor. Não é um poder do Estado, nem um sacrifício. Olha, que é um sacrifício, pagar a carga tributária, Mas não é só o poder do Estado, porque assim, né? Eu faço uma contribuição para que o Estado possa, né? Possa me retribuir a respeito disso. Então, os estados também precisam de recurso para poder cumprir a sua função. Ao mesmo tempo, o Estado precisa ter a ação socioeconômica, mas também o cidadão precisa ter autorresponsabilidade com a questão tributária. Assim, nós podemos dizer, pessoal, que a arrecadação estatal não pode se representar uma perda ou restrição de direitos fundamentais, como poderia pensar, né? Diante dos direitos fundamentais, pensar que o Estado, que o pagar o tributo seria uma restrição ou uma perda. Não. Mas nós temos aí alguns freios para isso, para que não haja. Então a tributação ela precisa ser justa e eficiente, senão não vai acontecer. Do ponto de vista histórico, o poder de tributar está relacionado com a soberania e a capacidade do Estado de impor, ou seja, coercitivo, o poder coercitivo, para que o indivíduo cumpra com a sua
prestação de recurso financeiro. De um lado, nós estamos falando que o cidadão precisa contribuir para que o Estado possa ter condições de fazer. Mas, de outro lado, também não se admite que o Estado seja autoritário para instituir e cobrar os tributos. Tem que passar pelo processo legislativo, formar a lei. E quem é que forma as leis? Os nossos representantes, nossos vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, né? Então precisa estar lá também. E isso é o que vai dar, tá? Tem que estar na legislação, e isso é o que vai dar garantia para nós, cidadãos. Né? Veja só, o poder de tributar, pessoal, ele tem uma amplitude muito grande, mas não é ilimitado. Ele tem que também ser freado. Senão, a gente teria somente o sacrifício do cidadão e nenhuma contrapartida da obrigação estipulada pelo Estado. Mas então, nós vamos ter que nós contribuímos, mas também eu tenho contrapartida, uma oferta de, uma perspectiva de bem-estar ofertado pelo Estado. E aí nós temos o Estado como o objetivo de manutenção da ordem, né, e execução dos objetivos sociais, na satisfação dos interesses, né, dos interesses da sociedade. Nós temos aí obrigações recíprocas, né, ou seja, a obrigação do cidadão de pagar os tributos e a obrigação do Estado de satisfazer os interesses da sociedade. Essa é a lógica da tributação. Assim, nós vamos ver que os tributos acabam tendo relevância e sendo importante por se tratar de uma obrigação que, embora ela seja imposta, ela tem, e a carga tributária é alta, e no Brasil é alta mesmo, né? Com a aplicação de conhecimentos técnicos do cotidiano, a partir do conhecimento técnico do cotidiano empresarial, que gera resultados, e assim, essas empresas são contribuintes também. Dessa forma, pessoal, nós podemos resumir o seguinte, né, que o direito, o ramo do direito tributário, é um ramo do direito que trata das relações entre o Estado e o contribuinte, e que é um ramo autônomo com finalidade de limitar o poder do Estado e proteger o cidadão. E o objeto do direito tributário é essa relação jurídica que temos aí. Tá? E assim, pessoal, nós finalizamos essa parte, né, do nosso estudo. Tá? E vamos deixar umas questões para a próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai trazer algumas questões, embora essas questões já estão na plataforma para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.